Graça e paz. Amém. Vamos continuar o nosso estudo bíblico do livro do Apocalipse, né? Nós estamos no capítulo 6 do nosso estudo. Se tiver a sua Bíblia, abra ela aí ou você acompanha na projeção. Vamos orar primeiro. Feche seus olhos. Deus Santo, nós celebramos o Teu nome, Te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã mais uma vez. Que Teu Espírito nos conduza em triunfo e que tudo aconteça segundo a Tua vontade. Ilumina, nos ensina e nós consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, vocês estão lembrando, né, que nós estamos no evento diante do trono de Deus. João tem a sua experiência, que ele foi levado até o trono de Deus, numa experiência espiritual, e muitas coisas estão sendo reveladas aqui nessa experiência. Nós vimos a mensagem dos capítulos anteriores de que, independente do que estava acontecendo com o mundo, por causa da imposição e perseguição de Roma, Deus estava sentado no trono dele. Isso ficou claro para vocês, né? E que Deus também tem o controle de tudo, considerando que ele estava com o livro da vida, ou do nosso destino, na mão direita dele. Então, nossa vida está nas mãos de Deus e Deus está no controle de tudo. Então, foi essa a preparação para chegarmos aqui no capítulo 6, onde os 7 selos serão abertos, certo? 7 selos serão abertos, e eles estavam querendo saber quem teria a dignidade para poder abrir, desatar, né, esse livro fechado com 7 selos. E foi apresentado Jesus como o único que é digno, aquele que conquistou o direito de abrir o livro da vida, ou o livro do destino das pessoas, da humanidade, conquistou através da cruz. Então eu só estou recapitulando o que a gente já falou. E nesse momento agora vai se dar a abertura dos selos, ou a abertura do livro através desses selos que serão rompidos por Jesus. Deixa eu ler alguns versículos para a gente fazer a introdução. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 em diante. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu o outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, para alguns que não estão desde o início, algumas coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, para poder entender. Mas eu vou tentar ser claro, voltando um pouquinho nos capítulos anteriores, para tentar te conectar na história, ok? Então esse é o momento da abertura do livro do destino da humanidade, esse livro que estava nas mãos, ou na mão direita de Deus, e que Jesus recebe esse livro por direito e abre esse livro. Ele começa a abrir esse livro agora. Vamos então para o primeiro selo, que aparece a partir do versículo 1. Vamos lá.
Vou repetir o versículo. E havendo o cordeiro, quem é o cordeiro aqui? Jesus, né? Aberto um dos selos, significa que existem vários selos nesse livro, e ele abriu um deles. João disse: olhei e ouvi um dos 4 animais. Lembram lá daquela figura com face de boi, outro face de homem, face de águia? Está aqui, né? Um dos 4 animais. Então o versículo não fala qual é o animal, mas diz que ele dizia com a voz de trovão: vem e vê. Então é a manifestação de um dos animais aqui nessa abertura do primeiro selo. Então foi aberto um dos selos. Esse momento aqui de abertura do selo, né, ele vai marcar o início da chamada grande tribulação. Ok? Grande tribulação, que é um período sombrio que virá sobre a terra. Então a abertura do primeiro selo desse livro do destino da humanidade está revelando o início da grande tribulação. É uma coisa que vai acontecer, certo? Então a gente viu nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, a gente confirmou, né, que a igreja de Jesus Cristo, ela não passa pela grande tribulação, né? Apesar de haverem várias linhas de interpretação, a linha de interpretação mais coerente é a que indica que a igreja de Jesus não passa pela grande tribulação, que será um período de 7 anos de grande tribulação na terra. Vai ser grande tribulação porque não terá o Espírito Santo na terra, ou seja, a porta da graça vai fechar. Por isso que vai ser um período de grande tribulação, né? E a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela ensina que existe uma força que detém o anticristo. Então, os 7 anos de tribulação que haverá na terra marca também o período de regência do anticristo, que irá se manifestar, certo? Então, uma coisa é você dizer assim: o anticristo existe. Pode ser que já exista, pode ser que já nasceu, já está crescendo, mas a manifestação dele é outra coisa. Uma coisa é você existir, outra coisa é você se manifestar. Então a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, como eu falei com vocês na carta aos Tessalonicenses, que o anticristo não se manifestou ainda por causa da presença do Espírito Santo na terra. Ele não consegue se manifestar por causa da presença do Espírito Santo na terra, porque Paulo diz que é o Espírito Santo que o detém, certo? Que o detém. Então, quando o Espírito Santo sair da terra, o que vai acontecer? Automaticamente o Espírito Santo sai da terra e o anticristo começa a se manifestar na terra. É claro isso? E esse evento de saída do Espírito Santo da terra, a gente lembra do evento de chegada do Espírito na terra, que foi em Pentecostes. Ali foi inaugurada a igreja. Nós nascemos ali no dia de Pentecostes, Atos 2. Existimos até hoje, porque o Espírito Santo, ele desceu na terra e encontrou lugar, que é a igreja. Ok? E ele vai sair da terra. E quando ele sair da terra, qual o sentido que existe da gente estar aqui? Então a igreja sai junto. É o evento que a gente chama de arrebatamento. Está claro isso? Então, vamos recapitular. Esse primeiro selo, que está indicado no versículo 1, é o selo que revela o início ou o período da grande tribulação. O fato da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação é uma necessidade. Se você vai ter a porta da graça fechada sem o Espírito Santo, aqui, a igreja não existe mais. Não existe a igreja. Não vai existir porque o Espírito Santo não está e porque ela foi arrebatada. Vamos analisar aqui alguns versículos que vão tratar desse período da grande tribulação. Vamos lá, vamos acompanhar. Vai aparecer na tela para vocês. Isaías 26, versículo 20. Isaías 26, versículo 20. Olha o que diz. Lembrando que Isaías é profeta, tá?
Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Então essa é uma linguagem de analogia, significa que nós não estaremos no momento da grande tribulação. Quando o profeta diz que a gente vai se esconder por um momento, significa que nós seremos guardados por Deus enquanto a grande tribulação acontece na terra. Depois ela passa. Entende o que eu estou falando? Até que passe a ira. Vamos para Jeremias, capítulo 30, versículo 7. É bom a gente dar alguns versículos para a gente entender que isso é um princípio. Jeremias 30, versículo 7. Porque aquele dia, qual dia? É o dia da tribulação, né? É tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Entendido isso? Está dizendo que a igreja, o povo de Deus, não passará pela grande tribulação. Ele será salvo dela. Quem disse isso foi o profeta Jeremias. Se vocês tiverem alguma dúvida, então analise os textos. Tem muita gente que vai dizer, não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Algumas igrejas dizem que já estamos dentro da grande tribulação. Certo? A gente vai conferindo aqui biblicamente. Vamos para outro profeta, Daniel capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, tempo de tribulação, né? Um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então estão vendo os textos que estão provando que a igreja não passa. Vocês vão encontrar gente na esquina que vai dizer assim, não, a igreja passa pela grande tribulação, a igreja já está vivendo a grande tribulação, mas a igreja não passa, ela é arrebatada antes. Eu já dei 3 textos, vamos dar 4, com 3 eu já provei, tá bom? Vamos para o 4º texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, ok? Da hora da tentação. A palavra tentação aí significa tribulação. Você pode pegar aí as Bíblias com linguagens mais próximas do original, vocês vão ver que está escrito tribulação. Então tem que saber interpretar o sentido da palavra tentação dentro de um contexto profético. Então o texto está dizendo que nós seremos guardados da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo, para tentar, ou seja, pôr à prova os que habitam na terra. Tudo bem? Vamos para outro texto, Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Todos esses versículos é para provar que a igreja não passa, tá? Pela tribulação. Apocalipse 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, que são, e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Agora vamos lá. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Aí, pastor, mas esse texto está dizendo aqui que algumas pessoas que aparecem no céu, os anciãos vão perguntar, né? Vão dizer, esses que estão vestidos de branco, quem são, de onde vieram? Quem é esse povo? Esse povo é quem? É a igreja? Ele vai responder, esses são os que vieram da grande tribulação. Esses que estão aparecendo nesse versículo são as pessoas que não serão arrebatadas e que ficarão na terra, mas que se converterão durante a grande tribulação. Por isso que existe um grupo que não será arrebatado na vinda do nosso Senhor Jesus. Alguns vão ficar, isso é claro, né? E os que ficarem terão outra chance, porque terão que se salvar pela fé.
não é mais com a porta da graça aberta. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A gente aplica esse versículo em qualquer contexto, mas essa passagem bíblica que diz que o justo viverá pela fé, está falando sobre o período da grande tribulação, onde as pessoas não terão mais a graça divina. Não vai haver porta da graça para a gente se salvar. Você se arrepende ali, está tudo certo. Não tem mais. Então, ou você tem fé, ou você não tem fé. Certo? Isso quer dizer que a gente não precisa de fé agora? Claro que precisamos de fé. Mas só que na época dos apóstolos, lembram lá atrás? A igreja, logo no início da igreja, os caras eram decapitados. Eles eram martirizados. Eles morriam nas arenas lá, comidos por leões. Ou tinha fé ou não tinha fé. Então é mais ou menos parecido esse tempo, quando a perseguição de Nero contra a igreja é uma tipologia da perseguição do anticristo contra a igreja. Então os mesmos episódios que aconteciam de perseguição dos imperadores contra a igreja, onde eles morriam, mas não negavam a fé, vai acontecer a mesma coisa na grande tribulação. O Espírito Santo não estará mais, a época tranquila acaba e fica um povo com a sua segunda chance de ser salvo pela fé. Eles vão morrer, vão ser perseguidos. Então esse texto está dizendo o seguinte, vamos recapitular o versículo do capítulo 7 aqui, de Apocalipse de novo. E um dos anciões me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde eles vieram? Está perguntando, é um grupo que está lá no céu. João está vendo. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação. Por que vieram? Porque lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Entendido ou não? São dois grupos. Um grupo que é arrebatado agora, e outro grupo que terá a oportunidade na grande tribulação. Ficou claro isso para vocês, todo mundo? Tem que saber separar isso. Então, os acontecimentos que vão se suceder durante a grande tribulação, eles aparecem do capítulo 6 ao 19. Então, do 6º capítulo, que é esse que a gente está estudando hoje, até o 19, vai narrar tudo o que vai acontecer na grande tribulação. Tudo. Tanto para aqueles que foram arrebatados, vai dizer quais são os acontecimentos daqueles que estão com Deus, e para os que estão na terra. A duração desse período, como eu disse para vocês, é um período de 7 anos. Mas para a gente entender esse período, a gente tem que olhar para Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Para a gente entender esse período da grande tribulação. Lembrando que dias proféticos é diferente de dia normal. Para Deus, um dia pode ser um ano pode ser um dia. Então, uma coisa é dia normal, outra coisa é dia profético. Quando você estuda Daniel, é um livro profético, altamente escatológico. Quando você estuda Apocalipse, é um livro profético. Você tem que olhar para esses livros proféticos, escatológicos, né, que falam sobre o fim dos tempos, com muito cuidado. Então as palavras não são realmente o que você está enxergando. Então vamos ver aqui Daniel capítulo 9, versículo 27. Só para a gente entender como é que vai funcionar esse período de grande tribulação que vai durar 7 anos. O texto diz: e ele firmará. Quem vai firmar? O anticristo. Porque o capítulo 9 fala sobre a ação do anticristo. Ele firmará aliança com muitos. Com muitos. Isso significa que muitos na terra firmarão uma aliança com um líder com muita relevância. A gente não sabe quem é. A Bíblia aponta algumas pessoas que podem ser. Ele firmará aliança, um pacto com muitos. Aí está dizendo por uma semana. Lembrando que uma semana no livro de Daniel não é uma semana como a nossa. É uma semana profética. E na metade da semana, veja bem, então vamos calcular aqui uma semana nossa, 7 dias.
Tudo bem? Uma semana? 7 dias. Metade de uma semana dá quantos dias? 3 dias e meio. 3 dias e meio. Então o profeta Daniel está dizendo que o anticristo vai firmar uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Esse assunto aqui do anticristo é um assunto paralelo que a gente vai tratar lá na frente. E é muito profundo. Quando você vê que cessará sacrifício e oblação, como assim? Os sacrifícios não já foram encerrados no Antigo Testamento? Isso significa que uma das estratégias do anticristo para fazer acordo com o povo, principalmente com os judeus e com a igreja, vai ser a construção ou a reconstrução do templo, que é algo que é proibido por Deus. Jesus disse que ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Vocês lembram disso? Ele falou: eu vou destruir esse templo, vou reconstruir em 3 dias. Então o templo físico que estava em Jerusalém foi destruído. O povo judeu perdeu o direito de reconstruir o templo. O primeiro templo foi construído por Salomão. Lembra? Depois foi reconstruído por Zorobabel, vai passando por períodos de reconstrução. E o último templo foi reconstruído por Herodes. Foi o templo maior que já existiu, construído no mesmo lugar. No mesmo ponto onde Abraão ia sacrificar Isaac. A gente chama aquele ponto ali específico, aquele monte, onde vocês vê também lá nas figuras o domo da rocha. Então o templo que foi primeiro construído por Salomão foi destruído pelos babilônios. Vocês lembram disso? E a última versão do templo foi reconstruída por Herodes com a intenção de fazer política com os judeus. Política, mas é um templo muito maior do que o templo de Salomão. Só que foi destruído pelos romanos no ano 70. E aí esse templo não pode ser mais construído, só tem os pedaços dele lá em Jerusalém, onde os caras ficam lá orando, né, chamado Muro das Lamentações. Uma parte do templo é o Muro das Lamentações. Só que se você reconstrói o templo novamente, você vai contra o que Deus determinou. Então essa é a estratégia do anticristo, reconstruir o templo de Salomão novamente. Ou seja, voltar todos os rituais, porque o templo era uma tipologia da obra de Cristo. O sacrifício do cordeiro era Jesus na cruz, o altar do templo era a cruz, a porta do templo é Jesus, ele disse: eu sou a porta. Lembra? A mesa dos pães asmos é o próprio Jesus, porque ele disse: eu sou o pão da vida. A porta, as passagens do templo é o próprio Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele dizia também que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o cordeiro do templo, Jesus é a menorá do templo, porque ele é a luz do mundo, por isso que ele é como uma lamparina. Ele é o pão da vida, ele é o véu que foi rasgado. Então todas as figuras que existem dentro do templo, que existiam dentro do templo, né, tipificavam Jesus, apontavam para Jesus. A partir do momento que Jesus veio, então o templo perde significado. Então reconstruir o templo novamente é uma obra do anticristo. Entenderam ou não entenderam? Quando você vê a Igreja Universal construindo um templo, que nem direito eles têm para fazer isso, porque eles não são judeus, então você já vê uma agressão contra o princípio bíblico. Se você vê, você pode ver algumas reportagens, eles têm alguns caras que se vestem de sacerdote, eles têm um monte, a maioria das pedras que foram usadas foram trazidas do Oriente para cá, em navios, tentando reproduzir uma obra proibida pela Bíblia. Então não precisa de muito argumento para dizer que é herético isso, né? Então reconstruir o templo é você dizer assim: Jesus não cumpriu nada disso, Jesus não serviu para nada. É mais ou menos assim. Por isso que o anticristo, ele vai tentar alimentar um desejo dos judeus antigos, porque os judeus não aceitam Jesus como Deus.
né, como o Messias. E os judeus têm o sonho de reconstruir o templo. Vocês vão ver reportagens, muitas reportagens, dizendo que até as talhas de forma para reconstruir partes do templo já estão prontas. É o maior anseio dos judeus, o sonho deles é reconstruir o templo novamente, porque eles acham que o Messias virá. E nós sabemos que ele já veio. Quando o anticristo apoiar a reconstrução do templo, ele vai ter todos os judeus na mão. Entende? E parte da igreja. A igreja idólatra, a igreja que está em cima do muro, vai se render ao anticristo, porque vai ser um grande líder, influenciador, que vai resolver grandes coisas e todo mundo vai ficar assim, né? A não ser quem conhece as escrituras. E o anticristo, na construção, que é uma das obras que ele vai fazer do templo novamente, o que acontece? Ele volta com todos os rituais. Os judeus voltam com todos os rituais antigos, ou seja, quer cancelar a obra de Cristo e voltar ao sacrifício de animais. Entenderam isso? Por isso que a igreja judaizante é perigosa. Porque é como se você dissesse não para a obra de Cristo e voltasse aos rituais que já foram cumpridos por Jesus. Isso é o cúmulo da irracionalidade espiritual. Só que o texto está dizendo que ele firmará. Quem que vai firmar? O anticristo. Aliança com muitos. Muitos são, qual é o percentual de muitos na Bíblia? Vamos lá. Quase todos. Muitos na Bíblia significa quase todos. Então o texto está dizendo, ele firmará aliança com quase todos. Quase todos. Esses que estão fora desse grupo são o povo salvo. Ok? Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Porque durante essa semana profética, até a metade da semana ele vai fazer acordo. Vai reconstruir o templo, vai virar o queridinho, vai virar objeto de adoração, porque nós somos uma geração preparada para adorar coisas estranhas. Nós somos uma geração assim, não estou generalizando, né? Eu estou separando a igreja disso, mas o mundo é muito preparado para adorar coisas, pessoas. No mundo não tem ídolos. Não tem gente que coloca lá o ídolo, cantor, é ídolo. Vai no show do ídolo, deixa de vir na igreja para ir lá ver o cara cantar, é ídolo. Né? Aqui não tem isso, né? Então, é fácil você gostar de gente. Nós não fizemos isso. Quando eu falo nós, eu não estou generalizando, né? Nessa política que houve agora, o cara não chegou a ser um instrumento de idolatria de muita gente, que deixou de vir na igreja para ir atrás de comício. Então, é uma geração fácil de idolatrar. A igreja evangélica gosta de objetos, gosta de campanhas, acredita em coisas, acredita em mantos, acredita em óleos, acredita em homens. Então, a igreja evangélica é muito mais idólatra do que muitas igrejas. Então, não fica difícil o anticristo vir fazer um monte de promessa, virar um grande líder influenciador e colocar todo mundo de joelho diante dele. Ele ganha a igreja e ganha os judeus. Os muitos estão aí. Então, até metade dessa semana profética, ele vai fazer acordo, vai fazer política, vai ficar bonzinho com todo mundo. Só que quando terminar a metade da semana, ele entra na segunda parte dessa semana, que é a parte de perseguição. Por isso que o texto está dizendo, Daniel disse que ele vai firmar aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício de oblação. Enquanto os judeus estiverem lá sacrificando o cordeiro novamente, fazendo seus rituais, achando que está tudo bem, que esse grande líder está ajudando a gente, está apoiando, eles vão retornar todos os rituais que cessaram na vida de Jesus. Você imagina, né? É isso que eles querem. Vai ter cordeiro sendo sacrificado em cima de altar, vai ter tudo isso. O anticristo fará cessar o sacrifício e a oblação, que são os derramamentos de sangue sacrificado. Ele vai parar. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Aí ele vai mostrar a cara dele depois dessa metade da semana. E isso
até a consumação, até o final dessa semana profética. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Compreender esse versículo? Para a gente entender um pouco mais, vamos para Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Não tenha pressa, tenha paciência, tá? Aqui a gente está consertando um motor de carro aqui complexo. Não estamos falando de mexer numa carroça, não. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Por que eu falei semana profética? Esse texto vai ajudar a gente a entender. Ó, quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá. É daqui para frente que importa, ó. 40 dias, um dia te dei para cada ano. Um dia te dei para cada ano. Então esse é um dos versículos que explica como interpretar a semana profética. Então isso significa que Daniel capítulo 9 não está falando de 7 dias de uma semana, está falando de 7 anos. Entenderam? Porque profeticamente, um dia é um ano. Então uma semana de 7 dias corresponde a 7 anos. Então o anticristo fará um pacto com muitos durante 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio ele mostra a cara. Tudo bem? Agora vamos ver quais serão os acontecimentos que virão logo após o arrebatamento da igreja. Depois que a igreja for arrebatada, saiu da terra, que vai iniciar o período da grande tribulação de 7 anos, quais são os eventos? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Olha o que diz: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Isso significa que nem todo mundo vai morrer. Existem pessoas que não vão experimentar a morte, e eu quero ser uma delas, porque serão arrebatados antes de morrer em vida. Isso é claro. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que seremos transformados? Porque esse corpo não cabe no céu. Só por isso. O céu é um lugar santo, nós precisamos de um corpo adequado para estarmos lá. Nós somos um espírito, isso aqui é só uma roupa, isso fica. E é bom a gente saber dessas coisas, né? Quando você ficar com medo da morte, lembrando que o que morre é só o corpo, é só a roupa. Assim como a sua roupa fica velha e estraga, o corpo também fica. E vai envelhecer nas células aí. Apesar de que o Elon Musk está tentando fazer regeneração de células, né? Está tentando descobrir como viver eternamente. Vai que seja um cara que vai colaborar também, né, com a ascensão do anticristo. Ele está tentando burlar os processos de Deus. Não sei quantos bilhões já é investido nisso, nessa tecnologia de regeneração celular, né? O cara está com a célula velha porque ficou idoso, e regenerar ela para ficar novo. Então, assim, isso tudo aponta para eventos que é uma plataforma para receber o anticristo. Então vai ser muito fácil receber o anticristo. Nossa geração está preparada para isso. O texto está dizendo que, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos. No arrebatamento é isso, pum. Você olha, cadê? Sumiu. Né? Ou fui, né? Você bota atrás do seu carro, fui. Cadê? Foi, sumiu. Não é antes não. É ante é aquele momento, a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro para o arrebatamento. Certíssimo isso aí? É tudo coisa que você já sabe, a gente só está lembrando. Vamos para a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler até o 17.
Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais. Então, Paulo está dizendo que quem se preocupa com a morte é porque se parece com o mundo. O nosso corpo morre, mas o nosso espírito não. Ele está falando de uma preocupação assim, fora do comum, né? Lógico que a gente se preocupa com a morte, sim. Nós não estamos preparados para isso. Mas a gente tem que entender que esse é um processo natural que precisa acontecer, de deterioração, né, do corpo, mas o espírito é vivo. Paulo disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Se você fica focado só numa sepultura do que você perdeu e não segue a vida, é porque você não tem esperança da vida com Deus, que virá, certo? Então está falando sobre luto aqui, tem prazo de validade, tá certo? Por isso que Moisés morreu, e Deus disse para Josué que ele queria esticar o luto, né? Deus falou: Josué, Moisés está morto. Você quer que eu desenhe? Já viram isso? Ele falou: atravessa o Jordão. Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, é importante a gente ver, vinda do Senhor. Que vinda? Porque teve uma vinda, né? Ele veio como criança, Jesus veio. Nasceu no ventre de uma mulher, é uma vinda. Jesus virá para arrebatar a igreja, é outra vinda. Depois Jesus virá a terceira vez para julgar as nações, é a terceira vinda. Então qual vinda está falando? Está falando sobre o arrebatamento da igreja. E essa palavra, ela é separada pela palavra grega parousia. Lembra dessa palavra, parousia? É isso que está escrito aqui. Parousia. Pela palavra do Senhor que nós, o que ficarmos vivos para a parousia do Senhor, que é o arrebatamento, não precederemos os que dormem. Ou seja, quem já morreu, ressuscita primeiro. E são arrebatados, e a gente vai na sequência. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo restarão como? Primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nessa vinda de arrebatamento de Cristo, na parousia, Cristo não coloca os pés na terra, ele fica nas nuvens. Tá certo? Na terceira vinda para reinar, ele coloca os pés sobre o monte das oliveiras, ele vai ser partido no meio, é o final onde ele vai separar os cabritos das ovelhas. São vindas diferentes. Primeira vinda, quando ele veio como criança. Segunda vinda, ele veio no arrebatamento, a parousia. Terceira vinda, ele vem para julgar as nações, junto com a sua igreja. Entendido? Separado isso? Se você tiver dúvida, é só você prestar atenção nos textos. Tá? Eu nunca vou dizer nada sem colocar texto. Porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Precisa desenhar? Não. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ok. A partir do arrebatamento da igreja, nós estaremos com o Senhor. Pastor, e o julgamento final, como é que vai ser? A igreja que está arrebatada, ela já está salva. Ela só vai passar por julgamento para receber os benefícios que a gente chama de coroa. As coroas, os seus brilhantes. O juízo final para os ímpios é para dizer, ó, vocês vão para o inferno, apartai-vos para lá, né?
Mas para a igreja arrebatada é só para poder você receber galardões. Está clara essa palavra? Então o bom é ir na primeira, tá? A tribulação é mais difícil. Você já imaginou você tentar ser salvo, ser Jesus na terra? Vai ficar difícil, né? Mas eles sabendo eles, eu falo porque eu vou subir, né? Eles sabendo de que o povo de Deus foi arrebatado, o pessoal vai pensar mais firme nisso, né? Vai falar, poxa aí, ó. E esse negócio é assim, né? Às vezes você olha para o lado, você viu que a filha subiu, a avó subiu, você ficou, mais ou menos assim, cada um vai dar conta de si, né? Ninguém salva o outro, hein? Ninguém salva o outro, não. Quem gosta de ficar andando na aba do outro aí, ó, vive na espiritualidade da esposa, na espiritualidade dos filhos, do marido, então, no finalzinho, o imã não te puxa não, tá? E você vai ficar aqui e vai saber por que ficou. Cada um dará conta de si. Por enquanto está tudo bem, né? A chuva que cai nos justos, respinga nos ímpios, está tudo certinho. A gente bebe água porque Deus tem que mandar água para a terra, então o justo tem tanta água que sobra para o ímpio, né? Então, isso aí. Dá a impressão que todo mundo é igual. Mas não é. Deus não tem como abençoar o mundo sem afetar os ímpios com bênção, né? Não dá para chover só na sua cabeça, dá? Vai chover em cima de você e chover na terra do outro também, que não quer saber de Deus. O ateu está lá, a roça dele está crescendo, por causa da chuva que caiu sobre nós. Mas ele não fez nada para receber chuva, não. Vamos seguir. Vamos ao segundo ponto desse versículo. Vocês viram que é trabalhoso, né? Agora vamos ao segundo ponto desse versículo. Está escrito assim: olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão. Esse é o primeiro animal. Só que esse tom de voz de trovão aponta para o leão. Se você for seguir a sequência dos capítulos anteriores, esse animal que aparece é o leão, por causa do tom da voz de autoridade. Certo? Se você voltar um pouquinho para o capítulo 4, versículo 7, você vai ver que existe o primeiro animal lá. Olha lá, é um leão. Por isso que, pela lógica, esse animal, embora não apareça a identidade dele, aponta para o leão, se a gente respeitar a sequência lógica do capítulo 4. Vamos ao versículo 2. Vamos para o versículo 2. Vamos ver o que vai aparecer agora. E olhei. Depois que abriu o selo, né? Eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa. E saiu vitorioso para vencer. Primeira visão, a partir da abertura do primeiro selo, é a visão de um cavaleiro em cima de um cavalo branco. Cavalo na antiguidade é símbolo de guerra, sempre. Por isso que esses cavalos aparecem na grande tribulação. Porque é um período muito escuro para a humanidade. Por isso que esses cavalos aparecem no sentido de guerra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Primeira visão, primeiro selo, um cavalo branco. E o que estava sentado sobre esse cavalo tinha um arco na mão. Um arco na mão, hein? E foi-lhe dada uma coroa. Foi-lhe dado. Presta atenção nos detalhes. Esse cavaleiro que está sobre o cavalo branco, ele tem um arco na mão. E foi-lhe dado uma coroa. Certo? Alguém deu essa coroa para ele. Saiu vitorioso para vencer, ou saiu para conquistar. A mente de vocês está focada numa figura. De quem é esse cavaleiro? Quem é esse cavaleiro? Dentro da visão de vocês? Pode falar.
Dentro da visão, a primeira impressão que a gente tem é que é Cristo. Não é? O Josué foi bem ali. Porque a gente olha o cavalo branco, só que a gente viu que ele tem um arco na mão. Não falou sobre flecha. E dentro da Bíblia é muito importante você separar as coisas. E outra coisa que ele tem aqui, ele tem uma coroa que deram para ele. Não é aquele cara que tinha aquele direito, aquela coisa toda, né? E ele saiu aí para conquistar as coisas, para vencer as coisas. Isso aí, então já deixa aquela dúvida na nossa cabeça. Cavalos, símbolo de guerra. Cavalos, eles no Apocalipse representam, na maioria das vezes, violência, tragédia, julgamento divino. Isso tem a ver com o que vai acontecer com a humanidade. Por isso que os selos foram abertos. E nesse ponto eu disse para vocês que a igreja foi arrebatada. Não falei? O que está acontecendo agora é que vai aparecer um cavalo branco com um cavaleiro que aparentemente parece Jesus. Vamos perceber que os cavalos, na sequência do primeiro selo, aparece um cavalo branco. O segundo selo aparece um cavalo vermelho. O terceiro selo aparece um cavalo preto. E o quarto selo vai aparecer um cavalo amarelo. Essa cor não tem a ver nada com o cavaleiro, mas sim com o cavalo. Não representa o caráter do cavaleiro, mas a missão dele, ok? A missão deles. Vamos ler Zacarias capítulo 1, de 8 a 10, sobre o simbolismo dos cavalos de diversas cores. Zacarias capítulo 1, versículo de 8 a 10. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Eu disse: Senhor meu, quem são esses? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: esses são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. São cavalos que possuem missão na terra. Lembrando que a igreja não está na terra, ela foi arrebatada. Então esses cavalos, eles têm uma missão com os moradores da terra. O que vai acontecer na terra, para quem ficar na grande tribulação. Existem, como eu perguntei para vocês, existem divergências sobre a questão de quem é esse cavaleiro, né? Como Josué disse, ele disse: esse é o anticristo, né? Alguns estudiosos afirmam que esse cavaleiro é o anticristo, que é o ditador universal, implantando no mundo uma falsa paz. Uma falsa paz. Eu preciso ler 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 3, que tem a ver com a grande tribulação. Lembrando que são 7 anos, 3 anos e meio, tempo de paz. Depois de 3 anos e meio, perseguição. Paulo disse: pois que quando disserem a paz e segurança, quando todo mundo pensar que está tudo em paz durante esses 3 anos e meio, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Percebe? Esse versículo aqui está separando os dois períodos, um período de paz e outro período de perseguição. Então, para a gente entender. Então, a primeira linha de interpretação aponta esse cavaleiro como o anticristo. Segunda linha de afirmação defende a ideia que o cavaleiro mencionado aqui é o Evangelho, em sua conquista final, né? Sequenciada pela coroa da vitória. É uma linha de interpretação. Porque, historicamente, o cavalo, ele também é símbolo de vitória. Se você olhar na história da Bíblia, né? É símbolo de vitória. Se a gente for olhar o início da igreja, nós estudamos lá, a primeira igreja, lembra? Éfeso, período bom da igreja, né? Do ano 31 ao ano 100. Foi um período bom dos apóstolos,
Foi um período bom. Então, alguns estudiosos defendem a ideia de que esse cavalo aponta para o período do evangelho puro, no início da igreja, que vai do ano 31 até o ano 100, que representa a igreja de Éfeso. Mas percebe como que essa ideia é um pouco remota? Vamos lá. Terceira linha de interpretação afirma que este é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. Por quê? Vamos ler Apocalipse 19, versículos de 11 a 16, porque é muito parecido, né, a explicação, os detalhes. Vamos lá. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, por causa disso. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Por causa desse versículo, no capítulo 19, alguns defendem a ideia de que esse cavaleiro é Jesus Cristo. Versículo 12. Seus olhos eram como chama de fogo. Estão entendendo? Esse aqui é um cavaleiro do capítulo 19. Nós estamos falando do cavaleiro do capítulo 6. Então eles estão comparando esses dois cavaleiros, um do capítulo 6 e o outro do capítulo 19, como sendo a mesma pessoa. Mas a gente precisa ficar prestando atenção nos detalhes das características. O cavaleiro do capítulo 6, ele tem um arco na mão. E ele recebeu uma coroa. Certo? Esse cavaleiro aqui, do capítulo 19, ele não é como do capítulo 6, que aquele lá não aparece o nome, mas esse aparece. Aliás, tem 3 nomes, né? Fiel e verdadeiro. 2 nomes, né? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Opa! E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Só que o anterior não está, né? E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. É bem identificado esse cavaleiro segundo. E seguiam-nos os exércitos do céu. O primeiro cavaleiro está sozinho, esse aqui tem um exército junto com ele do céu. Em cavalos brancos também, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma aguda espada. Esse tem uma espada na boca, o outro tem um arco na mão. Para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Será que o cavaleiro do capítulo 6 é o mesmo do capítulo 19? Não tem sentido, porque esses cavaleiros têm a ver com quem está na terra, e a igreja já foi arrebatada. Vamos observar o contraste entre os dois cavaleiros. Vamos lá. E esse contraste aparece no capítulo 19 a partir do versículo 11. Vamos lá. O primeiro cavaleiro é visto na terra, o segundo é visto no céu. Percebeu? Lembrando que o primeiro é aquele que a gente está discutindo aqui. O Josué falou que é o anticristo. O primeiro é esse. Capítulo 6, agora o 19 está apontando para Cristo claramente. O primeiro cavaleiro é visto na terra, o segundo é visto no céu. O primeiro tinha um arco na mão, o segundo tinha uma espada na boca. O primeiro recebeu uma coroa, o segundo trazia consigo muitos diademas, muitas coroas. O primeiro está sozinho, o segundo está acompanhado de um exército. O primeiro selo fala de um cavalo branco. O capítulo 19 do segundo fala de muitos cavalos brancos. O primeiro cavaleiro é anônimo, o segundo cavaleiro tem 4 nomes. Fiel, verdadeiro, acrescentou mais 2. Palavra de Deus, o fiel, verdadeiro, a palavra de Deus, o nome misterioso, né? O primeiro cavaleiro é visto logo no início da grande tribulação.
e o segundo só no final da grande tribulação. Estão percebendo que realmente esse primeiro cavaleiro aponta para o anticristo? Tudo bem? Tudo está em contraste. A única coisa aqui igual é o cavalo branco. Então esse primeiro cavaleiro realmente aponta para o anticristo, como se fosse um simulador de Jesus. Como se fosse uma réplica tentando imitar Jesus, mas com qualidades negativas. E outra coisa que prova que esse cavaleiro, ele é apenas uma farsa. Ele não é o Cristo, porque ele só tem o arco, ele não tem a flecha. O arco está vazio na mão dele. Entendeu ou não? Para que serve o arco sem flecha? É igual revólver sem bala. É igual você estar numa posição que você não tem poder para estar naquela posição. Entendeu? Como é que a gente consegue discernir entre um e o outro? Outra coisa, muitos comentaristas acham que a expressão saiu para vencer não pode ser aplicada ao anticristo. Aí eles ficam assim, segurando, né? Mas está dizendo que ele saiu para vencer. Só que a Bíblia aponta que Cristo venceu. Ele não saiu para vencer. Já venceu já faz tempo, né? Apocalipse 5:5. O leão da tribo de Judá que venceu. Ele só abriu o livro porque ele venceu, ele não saiu para vencer. Começaram a fortalecer a ideia de que realmente esse cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo. Tudo bem aí? Então é isso. É o anticristo. Esse cavaleiro, ele parece só porque está montado num cavalo branco. Mas o seu arco vazio e a sua coroa recebida indica que ele é um falso. Certo? Tudo bem? Relaxa todo mundo. Versículo 3. Vamos para o segundo selo? Que o primeiro apareceu o cavaleiro branco, que é o anticristo. E é lógico, gente. Se a igreja foi arrebatada e o primeiro selo foi aberto, a igreja foi arrebatada, o que a manifestação que tem é o anticristo. E vem cavalo branco que vem com cara de bonzinho. Versículo 3, e havendo aberto o segundo selo, é Cristo que está abrindo, hein? Ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. Esse segundo animal, na sequência lógica, é o novilho. Vamos para o versículo 4. E saiu outro cavalo, é o segundo cavalo agora. Vermelho. Vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, foi-lhe dada uma grande espada. Mas tem uma espada na mão, um cavalo vermelho. Então vermelho, você já sabe o que significa. Cavalo, guerra, vermelho, a violência e o sangue. Espada, piorou. Assim como o cavalo, o vermelho é um símbolo da guerra. Tem um sentido desfavorável aqui, tá? A espada contextualiza aqui que realmente é um período de guerra e morte. Tranquilo? Se você for fazer uma comparação histórica, como nós dissemos que o cavalo branco ele pode apontar também para o evangelho no início, lembra lá do ano 31 até o ano 100? Existe o segundo momento da igreja, onde o evangelho fica distorcido. A gente sabe disso, né? O Império Romano começa a perseguir os cristãos. E aí começa o derramamento de sangue. É só um contexto histórico que eu coloquei em paralelo. Tá bom? Mas é a época de martírio. Mas vamos focar nisso. Primeiro período, manifestação do anticristo, cavalo branco, que representa um período de paz falsa, de uma autoridade falsa. Segundo período, um período de sangue, representado pelo cavaleiro com o cavalo vermelho. Todo mundo está sintonizado? A melhor coisa que você faz para você poder ficar conectado, para você não dormir, é sempre prestar atenção. Vamos agora para o terceiro selo.
Versículo 5. Então vocês viram um período de engano. Segundo período, período de perseguição sanguinária. Tudo isso na grande tribulação. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. O que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Pela ordem aqui daquele animal que está falando, é aquele que tem a face de homem, tá? Cavalo preto representa a fome. E a cor do cavalo aqui tem um sentido sombrio. Ele tem uma missão de cumprir, de estabelecer fome durante o período da grande tribulação. Por isso que a balança é a medida, é o racionamento. Vai implantar a fome, vai racionar a comida na terra. Por isso que tem uma balança na mão. Entendeu? Ou não? Então João está observando um detalhe importante, que é essa balança. Período de escassez, racionalização de alimentos, como o profeta Ezequiel bem descreveu. Ele vai controlar os alimentos. A humanidade vai ter que comer de forma racionada. Estabelece a fome, que é o cavalo preto, e raciona. Entendido? Então nós temos um período de engano do cavalo branco, um período de perseguição, de martírio, cavalo vermelho, cavalo preto com a balança, racionamento. Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Está vendo? Uma medida de trigo por um dinheiro. Você vai comer o tanto que eu der, mas você vai ter que pagar por isso. 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. O trigo aqui aparece com valor maior, né? Que é a cevada, e que o vinho e o azeite. São coisas necessárias que estavam sob ameaça de escassez. Tudo na medida racionada. Todo mundo está conectado no que eu estou falando? Pois é. Vamos para o quarto selo. Quarto selo que será aberto. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Esse quarto animal é a águia voando. E é interessante que a águia está relacionada dentro da visão profética, ela sempre está perto de corpos mortos caídos, né? Se você quiser comparar, é só você ler Jó 39, 30. Que esse quarto animal, esse quarto cavalo, ele tem exatamente esse simbolismo: morte. Vamos para o versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. Aí. E o inferno seguia. Foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. É isso aí. Perceberam? O que é que nós temos na grande tribulação? 4 cavaleiros do Apocalipse. Um cavalo branco, manifestação do anticristo, com um arco sem flecha. Número 2, cavalo vermelho, cavaleiro com a espada na mão, perseguição e martírio. Certo? Número 3, cavalo preto, com a balança na mão, o cavaleiro racionando comida. E o último cavalo, cavalo amarelo, que se chama morte e inferno. São calamidades que acontecerão na grande tribulação. E vai ter gente ali, cristãos que ficaram em cima do muro, que vão ver tudo isso. Aí vão ter que ter fé para poder sobreviver. Ok? Tudo bem? Entendido até agora?
Vocês acham que é fácil isso aqui, espiritualmente, para falar? Não é, né? E nem para ouvir, né? Quinto selo, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. São os remanescentes da grande tribulação, que vão conseguir sobreviver. As almas dos que foram mortos. São os mártires da grande tribulação. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Agora ficamos sabendo agora, né, como é que essas pessoas foram mortas, né? Tá aí, ó. Sangue são os mártires da grande tribulação. Entendido? E eles fizeram uma pergunta: até quando, né? Estão falando sobre o período da grande tribulação, até ela se cumprir, até se cumprir o restante dos 3 anos e meio de perseguição, que significa 42 meses, só se fazer conta. 42 meses, divide por 12 aí que você vai ver que vai dar 3 anos e meio. Eles estão perguntando: até quando nós vamos ficar aqui sofrendo? Vamos ler Apocalipse 13, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Isso é o anticristo. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. O anticristo vai agir no início com cara de bonzinho, depois 3 anos e meio de perseguição, que são 42 meses, 3 anos e meio de perseguição, e o povo que está lá sofrendo martírio, que são os cristãos, que não vão ser arrebatados primeiro, vão dizer: até quando, Senhor, até quando? E diz aqui que o sangue deles, eles estavam debaixo do altar. Por que isso? O texto está dizendo, versículo 9: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Porque quando os mártires eles eram assassinados, o sangue deles... Quem lembra o significado de oferta por libação? Oferta de líquido, certo? As ofertas poderiam ser feitas com um líquido. Você derramava sangue, água. Então, quando o mártir era morto, assassinado, o sangue dele funcionava como uma oferta. Esse sangue ele corria para debaixo do altar de Deus. Por isso que a visão é desse sangue ainda. Funciona como uma oferta. Entendido? De libação. Que vai direto para o altar de Deus. Quando um cristão morre por causa da cruz, o sangue dele segue para o altar de Deus como oferta de sacrifício. Entendido ou não? Por isso que esses mártires estão sendo vistos no versículo 9 aqui, como se a alma deles estivesse debaixo do altar. Porque é o sangue que escoa para lá. E por isso que eles perguntam: até quando, né? Tudo bem? Vamos seguir. Eu vou dar um texto para vocês entenderem isso, que eu acho que não ficou legal, não. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Vamos lá. Filipenses 2, 17. Só para você entender essa correlação de sacrifício e oferta do altar. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me e regozijo com todos vós. Está vendo? Eles se oferecem a vida deles como libação, isso funciona como um sacrifício para Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6.
Paulo disse, porque eu já estou sendo oferecido por libação ou aspersão, ou seja, quando ele ia ser morto, ele entendeu que ele estava sacrificando, o sangue dele derramado era algo que estava sendo oferecido para Deus, porque ele estava perto da morte dele, por isso que ele está dizendo, eu já estou sendo oferecido por aspersão ou libação, tá certo? E o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo ficou tão satisfeito quando ele estava perto da morte dele, que ele sabia que morrer por Cristo era como se ele estivesse entregando uma oferta sobre o altar. Legal, né? Legal nada. Dois pontos importantes para a gente poder observar aqui é que para a gente discernir se esses mártires realmente que estão ali são os que estavam na grande tribulação. Os mártires, durante o tempo da dispensação da graça, eles são coroados. Nós, que sofremos por Cristo, fomos arrebatados, nós seremos coroados. É diferente, né? Já esses mártires da grande tribulação, eles não têm coroa, eles têm palmas nas mãos. Está escrito aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Olha capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, de povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então esse texto indica que essas pessoas que estão ali perto do altar não é a igreja arrebatada, mas sim os mártires que vieram da grande tribulação. Só para vocês entenderem isso. Vamos para o versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Está vendo isso aí? São os atribulados que serão salvos. É interessante que vai ter até pregador na grande tribulação, né? Moisés, vai ter 2 pregadores do espírito de Moisés e do espírito de Elias. Deus até nisso, Deus é cuidadoso, né? Na grande tribulação, vai ter pregador em praça pública, pregando no espírito de Moisés e Elias. Versículo 12, vamos para o 6º selo, estamos quase terminando. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Além do engano do cavalo branco, do martírio do cavalo vermelho, do racionamento do cavalo preto, da morte do cavalo amarelo, agora o sol se torna negro como um saco de silício e a lua se torna como sangue. O escurecimento do sol e da lua, que foi predito pelo profeta Joel. A lua se torna como sangue. Esses eventos, existem alguns eventos que aconteceram, que levaram algumas igrejas a dizerem que era o período da grande tribulação. O período da grande tribulação, se a gente não vai ter o Espírito Santo, você já imaginou se nós estamos realmente dentro da grande tribulação, sem o Espírito Santo? A gente estaria bem aqui? Tem sentido isso? A gente percebe que a gente está num período de graça ainda. Porque Deus ele dá muito mais do que a gente merece, de bênçãos para a gente. A gente não faz por onde merecer o que a gente tem. Se fosse um período de grande tribulação sem o Espírito Santo, o que daria a terra? Eu falo que nem mato nasce. Complexo isso, né? No versículo 13 diz que as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. É como você sacode uma árvore e os frutos não estão prontos para cair, mas eles caem porque estão sendo forçados. Da mesma forma, a terra será sacudida a ponto dos seres celestiais, que são as estrelas, cairão na terra. São só eventos apocalípticos que vão acontecer na grande tribulação. Já aconteceu alguns abalos na terra, por exemplo, que levaram algumas igrejas a entenderem que esse período já passou. Por exemplo, o grande terremoto de Lisboa, em 1755. O sol se tornou negro como saco de silício na Inglaterra, em maio de 1780.
A luz se tornou como sangue também na Inglaterra, também em 780. Estrelas caíram do céu pela terra em novembro de 1833 na costa leste dos Estados Unidos. Então, essas informações levam os adventistas a acreditarem que a gente já está vivendo um período de grande tribulação. Mas a grande tribulação é um evento muito forte. Não dá para a gente achar que estamos dentro desse evento. E vamos para o 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. Certo? Quem está pensando que a monarquia vai acabar, não vai acabar em alguns países, vai até o final dos tempos. Porque aqui aparece reis da terra, grandes e ricos, todo tipo de gente que estará na terra na grande tribulação, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. Versículo 16. E diziam aos montes, aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Essa é a grande tribulação. Versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Esse grande dia da ira do Senhor é o período de julgamento final. Porque depois da grande tribulação virá o período de julgamento final, onde todo o joelho se dobrará diante de Deus. A igreja para galardão e os ímpios para juízo, onde Jesus virá junto com a sua igreja arrebatada para julgar as nações, colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras, vai ser fendido ao meio, e ele vai separar os bodes das ovelhas. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. E para os outros ele dirá: vinde para o meu repouso. Os que vão sobreviver à grande tribulação. E aí nós estamos vivendo um tempo exato, bem preparado para a manifestação do anticristo. Certo? Então o que eu sempre digo aqui na igreja é que, pastor, como é que a gente sabe que está chegando o final dos tempos? Porque a terra já está preparada para o anticristo. A reconstrução do templo, novamente, aponta para a manifestação dele. Esse é o grande anseio dos judeus. Vai encontrar um líder que vai fazer isso? Vai ser fácil. Quando for reconstruído o templo, a Bíblia diz que Satanás sentará dentro do trono, dentro do templo de Deus, no trono de Deus, fazendo-se parecer Deus. Porque o anticristo vai estar dentro desse templo. Certo? E vai enganar muita gente. Está muito próximo disso acontecer. A minha teoria é que, se não tiver arrebatamento logo, a igreja vai acabar. Cada dia mais a igreja cresce em volume e diminui em espiritualidade. Por se aumentar a iniquidade, o amor de mundo se esfriará, não é isso? Então a gente se vê diferente do que a gente era antes. Todos nós. A gente fica ao primeiro amor. Claro, antigamente era diferente. A igreja era muito mais aquecida. Perseguição fazia a igreja orar, jejuar, buscar. A história mostra isso. Hoje não. O cara fica sem internet e não vem na igreja. É uma geração muito sem valores. E um dos principais sinais é esse desmonte da estrutura familiar, que é abominável aos olhos de Deus. Então Deus, ele tem um controle de nível de taça. Ele sempre diz na Bíblia: ó, enquanto a iniquidade dos amorreus não chegar no nível, eu não posso agir. Vocês têm que esperar. É a mesma coisa, a ira de Deus vai enchendo na taça assim. Chega num ponto e fica insustentável e transborda. O evento de arrebatamento da igreja é uma coisa que nós estamos produzindo, não é Deus que está produzindo. Porque tem tanta iniquidade no mundo, tanta iniquidade dentro das igrejas, principalmente dentro das igrejas, que a ira de Deus, a taça de Deus está enchendo. E Deus ele não mexe com nada, ele fica só olhando. E vai chegar um ponto que essa taça ela vai enchendo, que ela vai transbordar. Quando ela transbordar, a ira dele desce. Ninguém segura mais. Lembra de Sodoma e Gomorra?
A iniquidade deles era tão grande que ele falou com Abraão, Ló tem que sair de lá, porque não tem como, tira aí rápido de lá. Nem Deus segura a ira dele. E aí o Ló sai com a família e Deus não deixa ele olhar para trás. Não, olha para trás. Sai correndo. Como é que um Deus que tem controle sobre tudo manda o cara sair correndo? Então Deus protegeu o Ló dele mesmo. De Deus mesmo. Porque a ira de Deus não tem como conter depois que ela transborda. Não é porque Deus não quer. É porque não é isso. Entendeu? Tem coisa assim. É como se você estivesse caminhando por uma rede de 100 mil volts e não tem como te parar. O que Deus está fazendo agora é tentar convencer as pessoas, através dos pregadores do Evangelho, a se arrependerem para que ninguém vá para a prancha do pirata. Mas a humanidade está toda condenada. É tentar salvar alguns que estão no... Certo? Que o navio está afundando, irmão. Não adianta. E vai afundar. E é igual o Titanic, está lá assim, quanto tempo? 2 horas para afundar. É mais ou menos isso aí. É jogar o povo dentro dos botes salva-vida. Isso é pregar o Evangelho e salvar. Porque o afundamento é inevitável, não tem como. A questão da imoralidade no mundo, ela cresceu tanto que Deus não tem como lidar com isso mais não. Como vai fazer? Imoralidade chegou num ponto que bagunçou tudo. Certo? E agora não tem outra coisa a não ser... porque Deus tem uma cidade celestial preparada para os seus santos. Quem é que vai para lá? Se ele preparou, porque alguém vai para lá. E agora, se demorar muito, como é que vai fazer? Não vai ter ninguém para ir, né? Se demorar, mas você acha que essa geração daqui a 10 anos está como? Está com o mesmo calor espiritual? Não está. O amor de muitos se esfriará. Nós estamos num declive. O povo pensa que a igreja está assim, triunfando. A igreja não está triunfando não, gente. Isso é conversa de sensacionalismo de pastores. A igreja não está nesse ponto que as pessoas pensam que a igreja... Não, que nós vamos subir na montanha, que nós vamos conquistar o mundo. Não existe isso. Nós estamos num declive. Cada dia mais. O amor vai esfriando, a iniquidade vai aumentando, e vai aumentando os pecados que tinha antigamente. Não é igual hoje, não é? Hoje você tem internet. Né? Hoje é muito comum as pessoas fazerem as coisas com frieza. É isso que está fazendo transbordar a ira de Deus. E quando ela desce, só tem um caminho para Deus: tirar o povo dele. Porque se deixar, desce em cima da gente. É um evento escatológico que nós estamos construindo, não é Deus que está construindo, não. Ele está tentando salvar. Está tirando as pessoas para tentar salvar o máximo possível de pessoas. O Evangelho está sendo pregado pelo mundo inteiro por isso. Aliás, acho que não tem ninguém mais que não ouviu, né? Jesus disse: quando esse Evangelho for pregado por todo mundo, aí sim virá o fim e já estamos chegando. Falta o quê para poder pregar? Não existe aldeias que não tem Evangelho. Satélite, internet, televisão, missionários. Então, o Evangelho foi pregado. Terremoto um monte tem aí. Pai contra filho, filho contra pai, isso aí já foi, né? São sinais. Mas quando vocês virem na televisão assim, o tempo vai começar a construir. Vocês podem preparar, bicho. Não pega nem sandália não, tá? Quando aparecer no jornal, todo mundo: os judeus estão comemorando, daqui a 3 meses será inaugurado o templo de Jerusalém novamente, no mesmo lugar. Vocês podem botar o cinto de segurança, pode colocar o cinto, pode preparar, porque quando o templo for construído, o anticristo entra dentro do templo, que é a abominação para Deus. Quando entrou no templo, acabou. A igreja não pode estar mais na terra, porque quando ele conseguir construir o templo, quando ele entrar, é porque o Espírito Santo já saiu. Então, falta quanto tempo vocês acham? Vai para a internet, pesquisa lá: construção, reconstrução do templo em Jerusalém. Tem um cronômetro. Eles estão assim, fazendo festa com isso. Não tem jeito, né? Então a gente tem que pregar para as pessoas agora para ver se salva algumas, né? Porque está difícil. Então a igreja, ela não está com essa bola toda, né, que o pessoal está falando.
Ela é salva, sim, por Jesus, mas ela não está com esse triunfo todo aí de que nós vamos conquistar o presidente da República. Não, esquece aí. Esquece aí, tá? Não vai. Ó, pastor, mas você está sendo pessimista? Não, a coisa vai piorar. E muito. Muito. Isso que vai acontecer. Essa é a visão certa do que vai acontecer. Agora os caras ficam falando assim, mas a igreja a igreja não tem cetro de ouro. Deus não deu cetro de ouro para a igreja. Deus deu uma toalha e uma bacia para lavar os pés. Não foi isso que Jesus falou? Pega a toalha e lava os pés deles aí. Aí o Pedro falou, mas o senhor não pode fazer isso, porque o senhor não pode lavar os meus pés. Ele falou, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Então, enquanto a igreja está pensando que ela tem um cetro de ouro, ela não tem isso. A igreja está altamente desmoralizada, por causa da própria igreja, o próprio povo de Deus não se dá o respeito, né? Insiste em ser mau exemplo. E assim, arrebatamento tem que ser para logo. Logo. E vamos ver quem ficar aí, depois ver o que dá, né? Então o versículo 17 está dizendo, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse dia da grande ira de Deus é o juízo final de Deus. Entenderam? No final da grande tribulação virá a prestação de contas. Romanos 2, versículo de 5 a 7, para a gente fechar. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Isso aí, vida eterna para quem andou com Deus e fogo eterno para quem brincou com Deus. A realidade é essa. Aqui a gente faz as coisas, fica tudo certo, mas depois não tem jeito. E, assim, então vocês entenderam o propósito? Foram abertos. Os selos, só 6 selos foram abertos, porque o 7º é depois. O 7º é o último. Então, desses textos que nós lemos aqui, nós vimos abertos 6 selos. E dentro dos 6 selos, nós vimos, no início dos selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam as 4 calamidades que a terra vai experimentar. Certo? E por aí vai. Isso tudo está acontecendo num cenário diante do trono de Deus. O João foi chamado para poder ver esse cenário que ia acontecer no futuro e passar isso para a igreja. Ele manda através de cartas, em sentidos de figuras, né? Como você vê, Apocalipse é cheio de figuras, para poder chegar com segurança para as igrejas, porque os romanos não podem saber o que está escrito, o conteúdo. Por isso que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem louca. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem louca, de animais, chifres, e 2 cabeças, 3 cabeças, aquela coisa, uma mulher vestida não sei de quê. É uma linguagem louca, para o cara pegar e olhar e falar assim, esse cara é doido. E foi exatamente essa estratégia de Deus. Os romanos pegavam a carta do Apocalipse e falavam assim, deixa levar, isso aí é coisa de maluco. E chegavam na igreja, o Espírito Santo iluminava o pastor, e o pastor dizia o que aconteceu. Eu falei, senhor, está vendo esses códigos aqui? Significa isso. Certo? Tudo bem? Encerramos por hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta? Sim. Esses países já percebem a lei, na Coreia, é só uma ponta da terra. Sim. Mas eu acho que a gente poderia já analisar como que é lá, como vai ser mais ou menos naquele formato, perseguir, prender, matar. Vai ser pior, né? Tem países que já fazem. Vai ser pior porque precisa estimular uma fé no povo que vai ficar. O povo que vai ficar já vai ter a consciência. Vou dar só um exemplo, tá? Vamos supor que você fica. Um exemplo, você vai.
Mas vamos supor que você fica. Aí você vê que foi o Sóstenes, a Sara, foi todo mundo. Você já vai ficar com essa consciência. Puxa vida, o pessoal foi, né? E eles vão tentar explicar isso, que nós somos abduzidos, né, pelos extraterrestres. A ciência vai começar a tentar explicar. Não, porque deve ter sido... Eles vão sempre ignorar que foi Deus que tirou o povo da terra. E os que estavam próximos da realidade vão ficar mais conscientes, vai ter uma fé reforçada, vão ter as testemunhas que vão pregar para estimular a fé. E a perseguição vai. Perseguição, matança, olha o sangue dos mártires aqui. Então vai ser no sangue. Para ser cristão vai ser no sangue. A maioria vai se acovardar, né? Então não vai ser muita gente. Você viu na internet, eu vi uma vez numa reportagem, não sei se foi na Record, o cara saía da igreja, o jornalista falava assim, você nega Jesus por R$100? Vocês chegaram a ver isso? O cara com a Bíblia debaixo do braço, R$100, eu nego. Então nega aí, eu nego Jesus. Aí pegava o outro saindo da igreja com a Bíblia debaixo do braço, hein, R$50 se você negar Jesus. R$50? 70? Mas... Tá, eu nego. Então nega aí, eu nego Jesus. Nós estamos vivendo num mundo em que o povo vende até a mãe, rapaz, por dinheiro. Mas você não... Você tem dúvida disso? Negar Jesus... O cara tem consciência de céu? Não tem consciência de céu? Não existe céu para algumas pessoas. Não existe Deus. A pessoa vive igual a ameba. Tem consciência. Está na igreja e não sabe que... O cara que tem... Paulo disse, o cara que acha que a vida se resume nisso aqui é um dos piores miseráveis que existe. Tem gente que acha que é só isso aqui, fica brigando com os outros, arranjando confusão, entendeu? Entra aqui, sai do outro lado. Mas um povo, eu tenho gente que anda comigo, eu sou pastor há mais de 22 anos. Eu tenho gente que anda comigo há muitos anos. Não entendeu nada até agora. Nada. Nem na igreja vem. Esse povo está perdido, cara. Você está todo dia falando a mesma coisa. Está entrando aqui e saindo do outro lado. Se está dentro da igreja, diante da presença das coisas de Deus, não muda, quem é que vai mudar esse povo? Não muda, pô. É melhor você ter esperança no ímpio que está lá, você vai converter lá, o cara que, sei lá, está desviado, não sei, acha o cara do seu trabalho e evangeliza, porque eu vou te falar, esse povo já ouviu de tudo. É inadmissível que gente que conviveu tanto com Deus pode continuar do mesmo jeito. Não cresce 1 milímetro. Se você não cresce, você não está no reino. Você está dentro do reino de Deus, você vai crescer, cara. Tem que crescer. Então você tem que revisar a sua vida. O povo fica assim. Você pede para vir na igreja, parece que está pedindo pelo amor de Deus, uma preguiça, não sei o quê. Não responde a convocação. Isso é igreja. Convocação espiritual. Não sabe o valor da oração, não sabe o valor de jejum, não sabe o valor das madrugadas para orar com Deus. Faz retiro espiritual. Quer dizer, a gente tem que fazer o papel da gente, né? A gente prega, na verdade, para cumprir o que Deus mandou fazer. Porque Jesus ensinou, foi ir por todo mundo pregar o evangelho. Você tem que pregar, você tem que salvar as pessoas. Quem salva é o Espírito Santo. É isso que a gente tem essa preocupação. A gente tem uma preocupação de que a nossa missão não é salvar. Entende o que eu estou falando? Quem salva é o Espírito Santo. A nossa missão é pregar o Evangelho. Ser testemunha do Evangelho. Você fala, não, porque fulano não converteu. Isso é problema de Deus. Tem gente que você convida para vir na igreja, senta aqui, um dia se converte, fica apaixonado por Jesus, você não fala nada. Tem um, você vai na casa dele, você ora, quer saber de Deus. É coisa de Deus, não tem jeito. É de acordo com o coração. Então a igreja tem que aprender o seguinte, a nossa missão, Jesus ensina, você entra na casa, prega lá, o cara não aceitou, você vai embora, isso não é vocês, eles estão rejeitando a mim. A missão nossa como igreja é pregar. Por quê? Por que tem que se pregar? Porque ninguém pode ser julgado sem conhecer. As pessoas estão achando que Deus está numa preocupação. As pessoas estão pensando assim, não, Deus está. Deus sabe o que vai acontecer. Ele já está consciente do que vai acontecer. Ele sabe de tudo, que vai ser salvo, que não vai ser. Só que, quando você prega,
a verdade, eu falo com você, Anderson, olha, está vendo aquela porta ali? Você não pode bater naquela porta que ela é de vidro. Se você bate naquela porta e ela é de vidro, e você sabe que ela é de vidro, você pecou. Você conheceu a verdade. Você conhece a lei, você tem que cumprir a lei. Então, nós temos que conhecer, porque quando a gente conhece, você se torna réu de juízo. Por isso que criança não pode ser julgada. Você pega uma criança nova aí, você não pode julgar a criança não pode batizar. Por que ela não pode batizar? Porque ela não é moralmente responsável. Ela tem que ter moralidade e responsabilidade. Não tem, a criança 2 anos correndo para lá e para cá. Aí ela tem que crescer, se tornar uma pessoa moralmente responsável para ser julgada por Deus. Aí quando ela decide, batiza, Deus pode julgar essa pessoa. Da mesma forma, Deus não pode julgar uma nação, um mundo, sem que as pessoas tenham consciência da lei. Entendeu o que eu estou falando? Pastor, o que Deus quer fazer? Deus ele quer resolver. A Bíblia diz, os profetas, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Por que os profetas diziam isso? Se Deus é Deus, servia a Deus. Se Deus é Baal, servia a Baal. Deus falou assim, não serve a mim. Não falou. Ele quer uma decisão. Se vocês querem Baal, sirva a Baal, eu respeito vocês. Se vocês querem me servir, sirva a mim. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês fazem o que vocês quiserem na vida de vocês. Para vocês entenderem uma coisa, nem Deus tem interesse em coisa forçada. Mas ele precisa julgar. Para julgar, as pessoas têm que saber. Os missionários estão pregando para trazer consciência para as pessoas e torná-las moralmente responsáveis. A salvação, então você acha que todo mundo que você pregar você vai salvar? Não vai, né? Você prega para 1 milhão de gente, não quer saber de você. Aí você dá um papelzinho lá, prega, daqui a pouco a pessoa rasga e joga no chão. Porque é obra do Espírito Santo. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Ele bate na porta. A batida na porta é o evangelismo. Batida na porta é o evangelismo. Se o cara abre, ele entra e ceia com ele. Então nós temos que falar para as pessoas. Nós vamos produzir a batida na porta. Agora, se o cara abrir, Deus entra, vai ceia com ele. O que Deus quer é que pregamos o evangelho. Prega o evangelho. Em tempo, fora de tempo. Prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Tem um grupo de 15 pessoas lá na Ribeirinha. Você chegou lá e pregou a 15 pessoas, elas são réu de juízo. Quando um cara vem na igreja, aí ele senta na igreja, o pastor falou, pum, ele deixou de ser inocente. Salvação só existe em Cristo. O cara já ouviu. Ele sai daqui e vai embora, nunca mais volta. O meu serviço está pronto. Porque ele tem a verdade e ele não quer a verdade. Então ele já está réu de juízo para ser julgado. Porque vocês têm que sair dessa consciência de vocês, de achar que vocês têm que salvar as pessoas. Vocês não têm que salvar a gente, quem salva é Deus. É pelo Espírito. O que Deus quer é que as pessoas saibam. Pregue, 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 vai pregando, prega para sua mãe, para o seu avô, vai lá para o seu tio, fala, tio, Jesus salva o Senhor, Jesus salva o Senhor, tio. Jesus é amor, ele morreu pelos nossos pecados. Esse é um grande missionário. Aí o cara falou assim, mas ele não converteu. Problema dele com Deus. Tem que se tornar conhecido, testemunhar Jesus, testemunhar, e deixa o Espírito Santo fazer a obra, bater no coração das pessoas e convencê-las daqueles que tem gente que já está pronto para ser condenado. A Bíblia mostra isso. Vocês entenderam o que é o entendimento da gente às vezes é fora da lógica? Porque a gente acha que a gente tem a obrigação de salvar. Ai, pastor, eu tive uma igreja que tinha 20 pessoas, ninguém quer saber de Jesus. Você não pregou? Você cumpriu o seu papel. Ensina. Por isso que a igreja entra e sai, entra e sai. Tem gente que entra aqui na igreja só para ser condenado depois. O cara aparece aqui, senta ali, ouve a mensagem, ouve a segunda vez, a verdade entrou. Aí o cara sai, daqui a pouco ele morre lá na frente. Sacou? Porque ele só veio para poder ouvir, para se tornar réu de juízo. Então, quem conhece pode ser julgado, porque Deus só trata com o homem. Deus não fará coisa alguma antes de se revelar aos seus profetas. Está claro isso? Por isso que ele usa os profetas para falar.
Você pode ter 1 milhão de pessoas que passaram na sua mão. Eu vi o hall de membro da nossa igreja, rapaz, eu já preguei para mais de 2.000 pessoas. Pelo hall de gente que já passou na minha mão nesses 20 e tantos anos. Eu sou um grande missionário. Por quê? Porque eu preguei. Mas pastor, e as pessoas? Isso é Deus. Eu sei que está difícil para vocês diluir isso aí. Não está difícil? Para entender qual é o papel da igreja? Porque senão você vai morrer. Você prega para o irmão, você faz lá, você está cuidando de jovem. Ele fala, pastor, tem jovem que... pastor fulano vem na igreja e não vem mais. Calma. Deixa Deus trabalhar. E o Espírito Santo trabalha, às vezes, nem com muitas palavras, né? Eu me converti, sabe como? Assistindo televisão, um cara pregando na televisão. Uma pessoa pregando na televisão, me converti. Aí você bota o cara, faz discipulado com o cara. Né, José? Você gasta tempo com o cara, quer saber de Deus? Você fala, rapaz, esse cara foi criado dentro da igreja. Está no mundo. Não adianta, cara. Eu não quero botar grilo na cabeça de vocês, mas quero dizer para vocês que a missão de vocês é pregar. Prega, fala de Jesus, fala para a vovó, fala para a titia, fala para o irmão, fala para o vovô, fala para todo mundo. E deixa o Espírito Santo trabalhar na vida deles. Agora, quem vai salvar? Isso aí é com Deus, né? Quem dera se eu pudesse salvar alguém. Porque quem convence é o Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo... E essas lógicas precisam encaixar na nossa cabeça. Você fica frustrado. Se eu for ver tanta gente que eu já preguei e que não está aqui, eu vou entrar em parafuso, vou pular da ponte. Mas as pessoas precisam conhecer a verdade para serem julgadas. Porque quando elas chegarem lá, elas vão, quando abrir o livro, elas vão... Aí, Jesus vai dizer para elas assim, pois é, eu enviei fulano para falar com você. Mas você lembra aquele dia que você estava na igreja? Você foi convidado, você sentou lá? Você lembra? Isso aí. O juízo final é isso. Quantas vezes que eu bati na porta do seu coração, falei com você, levantei pessoas para te ajudar, eu estava lá. Sabe aquele cara que foi lá na sua casa? Era eu que mandei ele lá. O cara... E agora? Eu falei, agora não tem jeito, né? Igual o cara que vai dizer, eu expulsei demônios em teu nome. Curei enfermos em teu nome. O que a Bíblia fala? Próximo, passa. Ou não? Não é que Jesus vai dizer, apartai-vos do fogo eterno, não conheço vocês. Próximo, que esse aí já foi. É duro falar isso, mas é a realidade. É a realidade. A porta da graça está escancarada para todo mundo. Quem quiser ser salvo, ainda tem chance. Agora fica esperando. Tem aquela música que diz, amanhã pode ser muito tarde. Tem essa, né? Hoje Cristo libertar. É hoje, né? Mas fica aí, né? Porque eu sou fraco. Você tem que ter Jesus na sua vida, irmão. Fraco todos nós somos, né? Eu falo com os meninos que estão desviados, eu falo assim, é melhor vocês lutar por dentro do que por fora, hein? Eu prefiro lutar dentro da igreja do que do lado de fora da igreja. Eu prefiro. Porque aqui eu sei que eu tenho um Deus que tem misericórdia da minha vida. E lá no mundo? Deus que me livra, né? É melhor você sofrer, você estar do lado de quem pode te levantar, fora, do que você ficar lá fora. Amém. Ficaram assustados? Vamos orar. Posso terminar? Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, estarmos aqui ouvindo a tua palavra, que tenhamos um dia de bênção, um dia de paz, um dia frutífero. Prepara-nos para que essa noite seja uma noite sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e amém.